Então, review, melhor dizendo, transtornos bipolares. Vou falar aqui brevemente, a gente acabou falando e não gravou, do eletrocardiograma, que é uma forma que o cardiologista avalia as oscilações da parte elétrica do coração, análogo ao transtorno bipolar. A gente tem que avaliar essa oscilação do humor. Existe uma oscilação que não é patológica a respeito desse ritmo central, que é o ritmo sinusal do coração, desses três traçados. Oscilar o humor é normal, a gente vai, com as ferramentas que temos, classificar enquanto patológico ou não, e se merecem tratamentos. Aqui é uma evolução histórica, desde Aleteu da Capadócia até Faurer e Baillar, com as publicações acerca de folia circular, folia double form, a psicose maníaco-depressiva de 1899, 1883, em que Kraepelin descreve uma doença em que existem dois polos, o negativo e o positivo, e com muita ansiedade, com sintomas misturados, né? Ele defendia que a mania não é antônimo de depressão e, de fato, tem mais sintomas em análise fatorial em comum do que sintomas distintos. Até o DSM, em que Adolf Meyer fala da reação maníaco-depressiva e que talvez o pensamento, assim, e Carl Leonhardt falando da separação enquanto transtornos diferentes da depressão unipolar, da depressão bipolar. Até então, quem tinha depressão era PMD, psicose maníaco-depressiva. E a Kiskel e Jules Angus falando, trazendo o conceito de espectro bipolar, que é um conceito mais amplificado, né? E que talvez seja o conceito mais próximo dessa diversidade. Aqui eu trago com esse traçado a possibilidade das várias doenças bipolares, né? Desde aquele cara paciente grave que interna, aos transtornos bipolares, em que não existe tamanha gravidade a ponto de internação, o que provoca estigma, porque às vezes o indivíduo conhece o bipolar mais clássico, aquele grave, que faz mania, e não se vê enquanto aquele indivíduo, e muitas vezes tem resistência a essa possibilidade diagnóstica, mas acaba a gente dizer que existem transtornos bipolares, como existem hipertensões, diabetes de diferentes gravidades, e que muitos vão merecer, por diversos motivos, os tratamentos farmacológicos. E aqui, para ilustrar um pouco as fases da doença, né, algumas pinturas de Van Gogh, em que se pode até correlacionar com o seu provável status emocional. O dia do aniversário de Van Gogh é comemorado o dia do transtorno bipolar. Com esses dois gráficos aqui do Instituto Nacional de Saúde Mental do Vieta, ele mostra a prevalência de adoecimento em pacientes com transtorno mental durante a sua caminhada, né, enquanto sintomático, muito mais no polo depressivo, principalmente transtornos bipolares do tipo 2, em que, para ser diagnosticado, o indivíduo precisa ter no seu histórico bem documentado um episódio de hipomania. A partir do momento que ele tem um episódio de mania, ele passa a ser considerado bipolar tipo 1. Ele pode inicialmente ser bipolar tipo 2 e fez mania, muda-se o diagnóstico, ou pode ter uma mania já desde cedo, ser considerado um paciente com transtorno bipolar tipo 2. Bom, Lucas, por favor, Lucas, diga aí, levantou a mão. Pode ser considerado, o TAB, ele pode ser diagnosticado ainda na adolescência ou na infância ou só na fase adulta? Essa pergunta é muito interessante, muito boa, porque o diagnóstico da transtorno bipolar oficial, ele tem que ter um diagnóstico de mania ou hipomania. Mas é difícil avaliar retrospectivamente esses diagnósticos, né? E muitas vezes, eu vou dizer isso nesse slide, o indivíduo começa com depressão, é a maioria das vezes. E se a gente acompanha esses indivíduos por anos, até 30% dos indivíduos com diagnóstico de depressão unipolar, ou seja, a depressão normal, essa comum, mais divulgada, ele vai ter um episódio de mania ou hipomania. Então, Lucas, é possível? Mas como os indivíduos começam com depressão, a gente vai pensar em depressão, e oficialmente é possível. Mas a gente pode suspeitar. Eu vou trazer esse slide aqui agora, antes de passar a bola aqui para a André, mostrando que existem fatores que são predisponentes nos episódios de depressão, inclusive a depressão na infância e adolescência, de que esse indivíduo ele é o maior candidato a ser padecente de um transtorno bipolar. Diga, André.
Deve estar na balada. Professor, está me ouvindo? Sim, Boa noite. boa noite, André. Professor, você pode dar exemplos de mania e de hipomania? Boa pergunta. Olha, o transtorno bipolar, ele é caracterizado por essas fases, né, que são as predominantes. A depressão, todo mundo sabe o que é, e a mania. Mania, pessoal, daí que vem o nome manicômio. Tem nada a ver com mania de limpeza, mania de, de qualquer outra coisa. Daí que vem a palavra manicômio, né? Porque o indivíduo ele perde as estribeiras, ele fica eufórico, comprando de tudo, irritado, tendo relações sexuais com quem ele não teria, sem filtro, com aumento de senso de razão, muitas vezes se envolvendo em briga, correndo de carro. Fica muito upgrade, com diminuição da necessidade de sono, dorme 2 horas por dia. Isso é uma síndrome maníaca. É uma síndrome maníaca. Que, quando é menos intensa e não coloca o indivíduo em risco de vida ou de hospitalização, a gente pode observar uma hipomania. Mas não existe essa linha que separa a hipomania da mania, é tênue. Né? Mas são essas as definições, em resumo, desses dois diagnósticos sindrômicos. E assim, para o indivíduo oficialmente ser considerado bipolar, ele tem que ter documentado um episódio de mania e hipomania. E aqui, falando da pergunta do Lucas, veja só, é possível diagnosticar precocemente? É possível Professor, pode ter os dois, então, mania e hipomania? em momentos distintos. Em momentos distintos. Se ele está em mania, exclui o diagnóstico de hipomania. É igual febre. Tem a de 38 e a de 40. Se você tem a de 40, a de 38 pouco importa, né? Agora, se for 38, é uma febre mais leve, comparando assim a grosso modo, né? Então, a mania é uma síndrome mais grave do que a hipomania, sobrepõe esse diagnóstico. Agora, ele pode ter hipomania em alguns momentos, mania em outros momentos, mas se em algum momento da vida ele teve mania, o diagnóstico é bipolar tipo 1. Isso é importante pela nosografia, comunicação mundial, pelo DSM, a gente usa esse linguajar. Então, aqui exposto, não vou ler para vocês, Obrigada, professor. diferenças, André, aqui as diferenças entre as depressões de característica unipolar e bipolar. Tudo sugestivo. A gente não pode dar o diagnóstico ainda. Mas para o psiquiatra, com experiência clínica, com história genética, etc., a gente pode, quando os tratamentos antidepressivos estão falhando, pensar no estabilizador do humor mesmo antes do episódio de mania. Essa é um resumo da prática clínica. Lucas, alguma contribuição? Está com a mão levantada? No caso, então, se tem mania, automaticamente tem TAB. Não pode ser uma Sim. pessoa, por exemplo, que tenha um episódio de mania e não necessariamente se enquadra no diagnóstico. Teve mania, automaticamente é TAB. Exatamente. Agora, existe um grupo pequeno de pessoas que tem episódio de mania único, né? É igual quem tem câncer de pâncreas e cura. É uma minoria. É um dado robusto, assim, para você. Em 5 anos, o indivíduo que fez o episódio de mania, 90% dos que fizeram vão ter outro episódio. Em 5 anos. Não tratados. Vale tomar remédio por 5 anos para diminuir a chance de ter um episódio de mania? As pessoas morrem, né? Matam do episódio de mania. Aí, cada caso é um caso. Né? Mas é uma decisão clínica compartilhada. Mas do ponto de vista de livro, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Fez mania, tem esse diagnóstico. Eu tenho um paciente que fez mania uma vez na vida. Tem um paciente, assim, até mais. Bom, e quando as depressões recorrentes nos fazem pensar em bipolaridade? Aquelas depressões que não melhoram, mais de 3 episódios por ano, idade muito cedo, inferior aos 25 anos, história familiar, pai e mãe bipolar, uma personalidade já hipertímica assim, no seu baseline, né? O basal dele é uma pessoa acelerada, faz a gente pensar, mas a gente não pode dar o diagnóstico. Pode tratar? Claro que pode. Aí vai depender da circunstância clínica. Depressão pós-parto, a mulher que tem depressão pós-parto, ela tem uma chance maior de ser uma depressão bipolar. O indivíduo que responde bem ao antidepressivo, mas depois para de responder, volta a ficar deprimido, ou seja, na fase de manutenção, o antidepressivo para ele não é bom, não funciona. E 3 antidepressivos ele não responde, pode chamar de depressão resistente ao tratamento ou pensar em depressão bipolar. Pensar. Entenderam? Não dá para dar o diagnóstico.
E uma outra pergunta, no caso, então, qual seria a diferença entre um episódio de mania e um surto psicótico, já que ambos têm um quadro, por exemplo, de desorganização muito grande, impulsividade, às vezes agressividade em ambos os casos? Como é que a gente pode diferenciar que é um episódio de mania ou um surto psicótico? Então, primeiro, nem sempre a gente diferencia, porque são muito parecidos. O que vai fazer o diagnóstico é a história. Na mania, em resumo, aí é psicopatologia. Na mania psicótica, você percebe, por exemplo, os temas do delírio, eles são pouco arborizados. Você fala assim, eu sou João Batista, por quê? Porque eu sou João Batista. E tem aquela coisa de grandeza, de muita irritabilidade. O surto psicótico, ele pode estar até calmo, mas está em surto. Ele está... E o delírio é mais arborizado, assim, eu sou João Batista, por quê? Isso, aquilo, outro, ele não necessariamente está acelerado. E quando a gente fala surto em psiquiatria, a gente se refere à esquizofrenia, porque o surto é uma palavra usada na epidemiologia para surto de Covid, né, e usado na psiquiatria para as doenças processuais, que a elas chamamos de doença de Alzheimer e esquizofrenia. Mas durante a mania, o indivíduo pode ou não estar psicótico. Durante a depressão, ele pode ou não estar psicótico. Aí a gente chama de episódio maníaco e não de surto. Na prática, as pessoas chamam tudo de surto, né? Mas existe essa diferenciação nosológica, né? Mas na prática, às vezes o cara em mania ele está tão desorganizado, por exemplo, na emergência de Juliano, trabalhei 8 anos lá. Você pensa que a esquizofrenia, quando o cara melhora, tem uma história de bipolar. Mas ali você não tem nem como coletar uma história, muitas vezes, pela gravidade, né? E Então, assim, eu acho que o importante nesse momento, por exemplo, de surto, enfim, seja lá qual for o surto no sentido da psicótico ou um episódio de mania, seria interessante primeiro medicar, esperar a pessoa se acalmar, passar essa fase, para depois você conseguir coletar informações mais robustas e possibilitar um diagnóstico e depois fazer um acompanhamento prognóstico a longo prazo mais assertivo, né? perfeito, perfeito. Até porque os remédios para fase aguda, eles são muito parecidos. Então, você pode usar... É igual você está com infecção, não sabe o que é, pega um antibiótico que pega as duas mais suspeitas, né? A gente pensa dessa forma. A psiquiatria ela é muito análoga à prática psiquiátrica, à prática médica de maneira geral, não tem nada de tão diferente assim. O racional, né? É claro que nós bebemos junto com a com a psicologia, o grupo psi, as coisas são bem mais interessantes, né? Pois então, aí como é que a gente deve pensar em espectro bipolar? Avaliar a possibilidade de estados mistos, numa avaliação retrospectiva junto à família. Muitas vezes, pessoal, assim, não tem uma história tão objetiva. Tem um paciente que transtorno bipolar demora, às vezes, 10 anos para ter o diagnóstico, por conta de depressão. Mas muitas vezes dizem que é aquela pessoa de muitos altos e baixos, né, de depressões curtas, euforia. Tem muitas pessoas que você vai observar numa avaliação retrospectiva, aí depois de uma crise maníaca, né, já com o diagnóstico feito, engenheiro de obra pronta, né? Você vai observar que são pessoas que já casaram muitas vezes, trocam muito de emprego. Tem um trabalho do Diogo Lara, isso não é preconceito, vocês podem ler, que ele viu uma maior prevalência de muitas tatuagens em bipolares, não que quem tenha tatuagem é bipolar, pelo amor de Deus, tenho até medo de falar isso, mais de muito casamento, não que quem case muito seja bipolar, mas que isso, junto com outros indícios clínicos, podem falar a favor. Entendeu? Então, a nossa área, pessoal, nossa arte da psi é o seguinte: é o exame do estado mental, que é o que o Lucas falou, esse corte transversal, porque é difícil você fazer o diagnóstico, porque os sintomas são muito sobrepostos, e a história, né? Então, às vezes, na agitação, você não consegue coletar uma história. Então, a depressão bipolar, ela é a depressão mais difícil, via de regra, mais incapacitante. A depressão bipolar é a depressão do indivíduo que tem transtorno bipolar. Agora, se você olhar no DSM, são os mesmos sintomas. A depressão corresponde à maior parte da morbidade, já falamos disso, dos desdobramentos de doença clínica, inclusive nos bipolares. E é onde o indivíduo se suicida. É na depressão ou nos estados mistos, porque até então não se estuda muito, nós temos poucos trabalhos sobre estados mistos, pelaquela divisão que eu falei lá atrás, de depressão e de bipolar. Enquanto acontece muito é embolado, os dois ao mesmo tempo. Enfim, eu vou... Sintomas depressivos
residuais acabam com a qualidade de vida do indivíduo. Vou finalizar agora, Lucas, porque vai acabar o cair, tempo. vai cair. Aí eu vou abrir de novo esse link. Valeu.